Olá, eu me chamo Júlia Beatriz e hoje, juntamente com o meu grupo, composto também por Caio Henrique, Letícia Stephanie, Maria Flávia e Roberta Melina, eu vou falar um pouco sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ou CMN, é um dos órgãos que estruturam o sistema financeiro nacional, conforme determina o artigo 1º, inciso 1, da Lei nº 4.595, de 1964. Esse conselho tem por objetivo de manter a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Quanto ao seu funcionamento na prática, a gente destacou que os membros desse conselho eles se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos como orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Em alguns casos extraordinários, pode acontecer desse conselho se reunir mais de uma vez por mês. E tudo que for aprovado nas reuniões dos conselhos é regulamentado através de resoluções do Conselho Monetário Nacional, que são publicadas no Diário Oficial da União e nos sites do Banco Central e do próprio Conselho. Quanto aos aspectos históricos, a gente destacou que o órgão foi criado em 1964 pela lei que implantou a reforma bancária no país, que foi a lei que eu mencionei agora há pouco, a Lei 4.595 de 1964. Esse conselho ele foi instituído em substituição ao conselho atual da Superintendência da Moeda e do Crédito. E, no início, participavam do conselho os representantes dos ministérios da área da economia e de outros órgãos públicos e entidades representativas do setor privado. Mas com a Lei do Real, a composição foi reduzida e hoje participam somente o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Olá, meu nome é Caio. E aqui, para prosseguir com o trabalho, eu vou tratar sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Esses objetivos se encontram traçados ali no artigo 3º da Lei número 4.595, de 1964, em que houve algumas alterações por meio da Lei Complementar número 179 de 2021, em que alguns incisos desse artigo 3º foram revogados. Ainda vigentes se encontram os incisos 4 a 7 do artigo 3º da referida lei. Inicialmente, cumpre destacar que o inciso 4 trata sobre a orientação da aplicação dos recursos das instituições financeiras, podendo ser tanto para públicas quanto para as privadas, com a intenção de propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, basicamente, esse objetivo mostra a preocupação em dirigir o crédito para setores produtivos e estratégicos endereçados ali por meio do Conselho Monetário Nacional. Posteriormente, o inciso 5 do artigo 3º, ele aponta pelo propiciamento do aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, tendo em vista trazer uma maior eficiência do sistema de pagamentos e da mobilização de recursos. Ou seja, é papel do Conselho Monetário Nacional trazer uma modernização no sistema financeiro como um todo, tornando mais eficiente e competitivo no mercado. Posteriormente, se tem o inciso 6, que trata sobre zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, tem como pressuposto garantir que bancos e instituições tenham recursos para funcionar normalmente e evitar crises de confiança ali no sistema bancário nacional. Por fim, nós temos o inciso 7, que trata sobre a coordenação das políticas monetárias em nosso país. Podendo ser política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e também da dívida pública, tanto interna quanto externa em relação à dívida pública. E esse é um objetivo de integração macroeconômica essencial para que o país tenha justamente uma política econômica coerente e equilibrada como um todo. Então, esses são os objetivos trazidos pela lei quanto ao Conselho Monetário Nacional, ou CMN. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o COMOC, que é uma das comissões internas do Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo do sistema financeiro brasileiro. O COMOC é a sigla para Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Ele funciona como um órgão de assessoramento técnico do CMN, auxiliando na formulação e na execução
de políticas monetárias e cambiais do país. Apesar do COMOC ele estar ligado ao Conselho Monetário Nacional, ele é coordenado pelo Banco Central do Brasil, que é o principal executor dessas políticas. O COMOC, portanto, não toma decisões finais. Ele elabora os estudos, as propostas, né, e as análises técnicas que vão embasar as deliberações do CMN, principalmente sobre temas como juros, inflação, crédito e câmbio. O COMOC, ele é composto por diretores e técnicos do Banco Central e também conta com a participação de representantes do Ministério da Fazenda. O seu funcionamento, então, é reservado e técnico, com reuniões periódicas para discutir os principais indicadores e cenários econômicos. Esses encontros, eles visam garantir que as decisões do CMN elas sejam fundamentadas em dados concretos e em análises confiáveis, mantendo, então, a estabilidade do sistema financeiro nacional. O COMOC, então, ele é muito importante, né? Visto que a sua atuação ela é essencial porque oferece base técnica para a política econômica brasileira, promovendo coerência entre as metas de inflação, a oferta de crédito, a taxa de juros e a política cambial como um todo. Ou seja, né? Ele ajuda a garantir que o CMN tome decisões equilibradas e que sejam alinhadas com o cenário macroeconômico e com os objetivos de estabilidade monetária e crescimento sustentável brasileiro. Bem, nós vamos falar agora sobre as competências do Conselho Monetário Nacional. É, e compete a ele aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio das quais vão ser estimadas as necessidades globais de moeda e crédito. Ele também disciplina o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive em aceites, avais, prestações, de qualquer garantia por parte das instituições financeiras. Ele vai fixar também as diretrizes e normas de política cambial, incluindo também inclusive também quanto à compra e à venda de ouro ou qualquer outra operação em direitos especiais de saque e em moeda estrangeira. Ele limita, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos e comissões de qualquer outra forma de remuneração das operações de serviços bancários ou financeiros, inclusive inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil. Ele também vai assegurar as taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a prover a recuperação e fertilização do solo, o reflorestamento, o combate às pragas nas atividades rurais, também a eletrificação rural, a mecanização e também a irrigação. E ele vai regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercerem as atividades subordinadas a esta lei, e também ele vai aplicar as penalidades previstas. Ele determina, a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão, emprestar ao mesmo cliente ou um grupo de empresas. Ele vai expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Ele estipula índices e outras condições técnicas sobre encaixe, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. Ele também vai outorgar ao Banco Central da República do Brasil um monopólio de operações de câmbio quando ocorrer um grave desequilíbrio no balanço dos pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal. Ele delimita com periodicidade não inferior a 2 anos, é bastante importante lembrar aí disso, não inferior a 2 anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta também a sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. Ainda sobre as competências presentes na Lei 4.595 de 64, o artigo 4º ele vai trazer ainda outros incisos com algumas competências do Conselho Monetário Nacional. E aí, por exemplo, competência do Conselho autorizar o Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista a empresas do Estado, disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos,
estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei, fixar até 15 vezes a soma do capital realizado e reservas livres, o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao Banco Central da República do Brasil. Decidir de sua própria organização, elaborando seu regimento interno no prazo máximo de 30 dias. Conhecer dos recursos de decisões do Banco Central do Brasil. Aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre o orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade. Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes. Em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejam instalar-se, colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos exteriores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para cumprimento do disposto no artigo 63 da Constituição Federal, expedir normas de regulamentação para as designações e demais efeitos do artigo 7 desta lei, assim como regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E aí, por fim, ainda nesse artigo, estão estabelecidos também alguns parágrafos que vão determinar, por exemplo, que existe a possibilidade de que o Conselho Monetário Nacional ele pode convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos, se assim for considerado necessário. E também existe a possibilidade de que o Conselho Monetário Nacional ele encaminhe ao Congresso Nacional, até o dia 31 de março de cada ano, relatório da evolução da situação monetária e creditícia do país no ano anterior. E aí, por fim, estão as nossas referências que foram utilizadas durante todas as pesquisas do trabalho e, por fim, nós agradecemos pela atenção.